74 mil crianças nascidas de mães entre 10 e 19 anos em 2015. Vamos conversar sobre gravidez na adolescência no Brasil? O tema da nossa semana é um tema meio tabu. A gente vai falar sobre gravidez na adolescência. Na verdade, a formulação original do tema é medidas governamentais para a redução da gravidez na adolescência no Brasil. Vamos analisar porque esse tema está bem extenso. Primeiro, tema primário. O eixo mais importante da discussão é, sem dúvida, a gravidez na adolescência, também chamada de gravidez precoce. Você pode falar também das gravidezes, no plural, abaixo dos 18 anos. Essas expressões têm que aparecer ao longo do seu texto como um todo. Mas na hora em que eu fui formular esse tema, eu coloquei medidas governamentais, ou seja, o foco está no governo. Hoje a gente vai falar muito sobre responsabilidade e políticas públicas. O outro eixo secundário, além de medidas governamentais, é redução. Por quê? Você precisa provar que a gravidez na adolescência é um problema para conseguir justificar a necessidade de se reduzir a gravidez na adolescência, também conhecida como gravidez precoce. Já que eu sou tão preocupada com a questão de um repertório vocabular rico, é interessante que você já anote aí. Se a gente está falando de redução, a gente está falando de eliminação, combate, minimização ou atenuação desse problema. Então vamos começar já indicando algumas coisas para vocês assistirem, até porque estamos aí neste período de cansaço, segundo semestre, você precisa se preparar para a redação e ao mesmo tempo tentar dar uma relaxada para não pirar. Eu indicaria 3 filmes sobre o tema. O primeiro filme é um filme não ficcional, é um documentário. Eu até exibi para os meus alunos na salinha, os meninos ficaram bem chocados. É um documentário brasileiro chamado Meninas, gravidez na adolescência. É a história de 4 meninas da cidade do Rio de Janeiro que ficam grávidas. A mais jovem delas fica grávida aos 13 anos, a mais velha aos 15. E a gente acompanha todo o processo gestacional, o parto e os meses que se seguem, falando, por exemplo, das causas, das consequências e até mesmo dos sentimentos dessas meninas diante de um evento tão traumático na juventude. Outro filme, só que desta vez ficcional, é o filme Juno, que conta a história de uma adolescente norte-americana que engravida e tem que lidar principalmente com o preconceito e as inseguranças de uma gravidez precoce. Para encerrar, Preciosa, um filme que ganhou vários prêmios, um filme norte-americano e que conta uma história de gravidez na adolescência, discriminação, racismo, pobreza, entre vários outros eixos temáticos que servem não apenas ao tema desta semana, mas a outras propostas de redação e a outras reflexões importantes para a nossa vida. Para facilitar a nossa vida, eu sugeriria a introdução também por frases nominais. Seria muito interessante que você optasse por uma das 3 alternativas de frases nominais para começar o texto de hoje. Primeira alternativa de frases nominais. Por que você não faz uma enumeração das causas da gravidez na adolescência? E a gente já pode começar a falar sobre isso, até porque depois, no desenvolvimento, você vai ter que reabordar esses aspectos. A gente pode falar de falta de informação, dificuldade de comunicação e um acesso restrito aos métodos contraceptivos. Diversos são os fatores que conduzem aos altos índices de gravidez precoce na realidade brasileira atual. Se você quiser fazer frases nominais não por causas, mas por consequências, tá tranquilo também. Você pode mostrar, por exemplo, evasão escolar, preconceito, perda de oportunidades. Diversos são os impactos negativos de uma gravidez precoce na vida das adolescentes brasileiras. Terceira opção de frases nominais. Você pode também trabalhar com exemplos. Sejam exemplos de produtos socioculturais que falam sobre gravidez na adolescência, e a gente falou sobre 3, né? O Meninas, o Preciosa e o Juno, ou casos de meninas que ficaram grávidas na adolescência. Eu sei que esse terceiro tipo de frases nominais é um pouquinho mais difícil, porque às vezes você só tem exemplos pessoais que podem ficar meio subjetivos. Mas então, uma dica, não posso te forçar a nada, mas eu tentaria priorizar as frases nominais apontando ou as causas ou as consequências do problema. Última sugestão de introdução, você pode fazer também a introdução por dados numéricos, apresentar dados e informações bem concretas sobre o fenômeno. Para essa introdução, eu sugeriria que você desse uma lida num documento feito pelo nosso Ministério da Saúde que se chama Maternidade Precoce, : os desafios no enfrentamento à gravidez na adolescência. Esse documento mostra, por exemplo,
que a gente teve, em 2015, 574 mil crianças nascidas de mães entre 10 e 19 anos, que é a faixa que a gente considera maternidade precoce. Para combinar na sua introdução com esse gancho, essa frase inicial, a gente precisa colocar a tese. Meu formato de tese favorito para este tema é a tese por problematização. Aponte as consequências daquela questão. Nesse caso, eu falaria especificamente da evasão escolar. Meninas grávidas na adolescência têm 3 vezes mais chances de abandonarem a escola antes de completarem o ciclo educacional, e eu falaria também do preconceito que essas crianças sofrem não apenas na sua família, mas no grupo social e na sua comunidade. Outro tipo de tese que pode funcionar é a tese por responsabilização. Você poderia mostrar que uma série de tabus religiosos, sociais e culturais impede que se discutam os métodos contraceptivos, a questão do sexo e da sexualidade, o que favorece a não adesão a esses métodos de proteção. Cruzando temas. Se você quiser ser polêmico, mas você tem que dar conta da polêmica, não adianta tretar se você não sabe tretar adequadamente, você poderia falar também da sexualização precoce, que é um outro tema de redação muito bom. O fato da gente sexualizar as meninas, considerar às vezes que meninas de 12 e 13 anos já são adultas. Pense, por exemplo, no fenômeno da novinha no funk. E se o tema já aponta para a responsabilidade governamental, inevitavelmente você vai fazer, por exemplo, uma tese por antecipação da proposta. Eu tentaria colocar na tese por antecipação da proposta a necessidade de medidas preventivas e minimizadoras das consequências da gravidez na adolescência. Pense, por exemplo, na informação e distribuição de métodos contraceptivos, casada, por exemplo, com a criação de uma estrutura estatal de proteção da criança e da mãe da criança. Desenvolvimento deste texto é o clássico causas e consequências. Sendo muito sincera, eu me concentraria na enumeração de causas, porque fica mais fácil fazer a proposta de intervenção posteriormente. A gente tem que, inevitavelmente, falar de uma causa histórica. A sociedade brasileira é uma sociedade de origem cristã. E nas sociedades cristãs, em geral, sexo e sexualidade são tabus. Assuntos sobre os quais não se fala abertamente, e essa dificuldade de se tratar do assunto dentro da família, na mídia ou nas escolas favorece a desinformação e, no final das contas, um certo medo das meninas discutirem e se protegerem. Já que a gente está falando sobre tabu, vale a pena dar uma olhada numa obra do Freud, Sigmund Freud, chamado Totem e Tabu. E ele vai falar sobre esses aspectos da realidade humana com as quais a gente tem mais dificuldade de lidar. Então anota aí, Totem e Tabu, Sigmund Freud. Como a gravidez na adolescência é um problema multifatorial, ou seja, tem várias causas, seria interessante que você fizesse um desenvolvimento por enumeração de causas. Então a gente parte da causa básica, a formação religiosa histórica brasileira que conduziu ao sexo como uma questão de tabu. Se o sexo é uma questão de tabu, as pessoas falam um pouco sobre isso, ou seja, predomina a desinformação. Seja porque as famílias não falam sobre isso, seja porque as escolas não falam sobre isso. A partir dessa desinformação, a gente pode tematizar, por exemplo, a tomada de comportamentos sexuais irresponsáveis pelas meninas e pelos rapazes. Nada de culpar só as meninas, elas não engravidam sozinhas, hein? Uma discussão secundária, mas também possível, é a questão da sexualização infantil e juvenil. O fato de a gente tratar as meninas como se já fossem adultas e já estivessem maduras sexualmente. Essa questão da sexualização infantil e juvenil também está ligada, por exemplo, ao abuso sexual infantil e juvenil. Lembrando, cuidado, esse argumento pode tomar conta da sua argumentação como um todo e te conduzir a um desvio temático. Então você vai usar esse argumento com parcimônia. Para encerrar o seu desenvolvimento, eu trabalharia com as consequências. Puxa um gancho com o argumento do tabu e fala que, como sexo e sexualidade são tabus na sociedade brasileira, é muito frequente que essas meninas sofram preconceito e diversas formas de discriminação, seja dentro das próprias famílias, na escola ou na sociedade como um todo. Esse preconceito, somado à sobrecarga de trabalho representada por uma criança, fazem com que o desempenho escolar das meninas grávidas ou mães na adolescência caia, o que aumenta a evasão escolar. Se você entrar com esse argumento, acho que vale muito a pena falar sobre o ciclo da pobreza. A gravidez na adolescência é prevalente entre as camadas mais pobres da sociedade. Aí a menina já é uma menina pobre, ela engravida na adolescência,
ela, por ter engravidado na adolescência, não se capacita adequadamente para o mercado de trabalho. Quando ela volta para a escola ou para o mercado de trabalho, ela não dá conta de ser inserida em cargos ou profissões mais valorizadas e se perpetua o ciclo da pobreza. Para amarrar essa argumentação como um todo, eu mostraria a negligência estatal nas políticas públicas de informação e conscientização. Por mais que as meninas de hoje saibam, por exemplo, da existência da pílula ou da camisinha, não é uma questão simplesmente de conhecimento, mas também de empoderar essas meninas para não apenas terem a informação, mas conseguirem negociar com os parceiros a utilização da camisinha ou até mesmo com as famílias, porque afinal de contas, essas meninas são meninas. Como é que elas vão pagar pelo método contraceptivo? Ah, Jana, mas tem camisinha, tem pílula nos postos de saúde. Tem em todos? O governo tem conseguido garantir essa distribuição? E mesmo que esses métodos estejam disponíveis nos postos de saúde, todas essas meninas são seguras o suficiente para lidar com o julgamento social e procurar pelos métodos nos postos? Então é uma discussão que é estatal, social e, acima de tudo, cultural. Enquanto sexo e sexualidade forem tabu na sociedade brasileira, a gente vai ver desinformação, abuso sexual e comportamento sexual irresponsável. Já que o tema aponta para a responsabilidade governamental, eu sugiro uma proposta de intervenção governamental. O Ministério da Saúde, em parceria com as principais emissoras de TV, bem como as principais mídias digitais, poderia elaborar uma campanha nacional de combate à gravidez na adolescência, também conhecida como maternidade precoce. Essa campanha investiria numa conscientização. Lembrar, conscientização não é a ação. A conscientização é o objetivo. E como é que eu vou atingir o objetivo de conscientizar? Utilizando, por exemplo, formadores de opinião ligados ao público infantil e juvenil, os ídolos, sejam youtubers, influenciadores digitais, entre outros elementos que têm um papel na formação da opinião dos jovens, dos adolescentes brasileiros. Uma das coisas mais importantes, e eu estou me inspirando no documentário Meninas, Gravidez na Adolescência, que eu indiquei, é mostrar a realidade de uma menina que esteja grávida. Mostrar todas as dificuldades e os sacrifícios. Afinal de contas, de certa maneira, é preciso educar para que as pessoas deixem a questão da iniciação sexual para o momento em que elas estão mais prontas. E é imprescindível que a gente tire essa glamourização da iniciação sexual precoce. Conversamos sobre gravidez na adolescência, sobre maternidade precoce, mas eu acho que mais importante do que eu falar sobre isso é você ouvir as vozes das meninas que ficaram grávidas na adolescência. Eu acho imprescindível que você assista ao documentário Meninas, Gravidez na Adolescência. Os meus alunos que assistiram comigo esse filme lá na salinha sofreram bastante. E por incrível que pareça, sofrer faz a gente crescer pra caramba. Assistiu a um dos documentários, leu algumas das minhas indicações, ficou com dúvida, tem uma sugestão? Aproveita, comenta aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Todas as semanas, estruturas textuais mastigadinhas para garantir a sua rota rumo ao mundo.